Oi, gente, continuando o nosso estudo de histologia, aula de hoje, epitélio, então glandular, as glândulas, certo? Bom, glândulas, conjunto de células epiteliais especializadas em produzir, armazenar e secretar substâncias. Essas substâncias são as secreções, então, tá? Glândula, então, um conjunto de células epiteliais. Olha aqui, aquela característica de serem células justapostas, lado a lado, tá? E essas glândulas, então, vão secretar inúmeras substâncias importantíssimas para inúmeros processos do nosso organismo, certo? Vamos à classificação, então? Bom, na origem embrionária, esse epitélio, essas células epiteliais, é como se elas adentrassem para dentro do tecido conjuntivo e formassem as glândulas, mas são tudo células epiteliais, tá? Bom, na hora do desenvolvimento embrionário, essa formação das glândulas vão ter dois caminhos. Então, nós temos duas classificações de glândulas. Nós temos as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. Ó, turma, exo é fora. Então, glândula exócrina liberam suas secreções para fora do corpo, tá? E as glândulas endócrinas, endo é dentro. Então, essas glândulas endócrinas liberam suas secreções para dentro de vasos sanguíneos. Essas secreções, então, atentem, gente, ó. Essas secreções, então, são só hormônios que são levados pela corrente sanguínea para atuar em várias partes do corpo, certo? Então, gente, essas glândulas exócrinas, elas geralmente têm um tubinho, um canal para onde vai ser eliminado as secreções, tá? Mas nós temos um porém aqui. Essas glândulas exócrinas, ó, essas glândulas exócrinas, elas vão lançar suas secreções para fora do corpo ou para dentro de cavidades. Como assim, prof? Por exemplo, glândula salivar, que libera a saliva para dentro da boca. Outras glândulas que liberam para dentro de órgãos, por exemplo, o sistema digestório para atuar na digestão e por aí vai, certo? Então, glândula exócrina, lembrem, não é só para fora do corpo, mas pode ser também para dentro de cavidades. E exemplo, nós temos lacrimal, da nossa lágrima, mamária. Então, nós mulheres, o nosso seio é uma glândula, a glândula mamária, que quando a mulher está lactante, então ela vai produzir o leite materno. Sudorípara, do nosso suor, sebácea, salivar, enfim, temos várias. Glândulas endócrinas lançam, então, secreções, hormônios, só hormônios para dentro de vasos sanguíneos. E nós temos hipófise, sistema nervoso, tireoide, paratireoide, as gônadas, ovários e testículos, por exemplo, produzindo os hormônios sexuais masculinos e femininos, enfim, entre outros, tá? E nós temos o outro tipo também, glândula dita mista, possui as duas porções, exemplo, pâncreas. Olha só essa imagem. Aqui eu tenho pâncreas, aqui embaixo eu tenho a primeira porção do intestino, aqui para cima seria o estômago, tá? Então, o pâncreas é uma glândula mista, tem tanto a porção exócrina, que produz o suco pancreático, que é liberado aqui, ó, dentro do intestino para a digestão de vários itens da nossa alimentação. E como glândulas endócrinas, por exemplo, produz o hormônio insulina. Vocês já devem ter ouvido falar. Insulina, hormônio, então, que regula os níveis de açúcar no sangue, certo? Bom, e por fim, ó, nós temos aqui a pele, tá? A pele, ela é dividida em camadas. Nós temos a primeira camada, que é a epiderme, formada por tecido epitelial. Nós temos a segunda camada, que é a derme, formada por tecido conjuntivo. E nós temos a terceira camada, que é a hipoderme, formada por tecido adiposo, a nossa gordurinha, tá? Bom,
A epiderme, então, ela é composta por tecido epitelial estratificado pavimentoso, várias camadas. Vocês conseguem ver? Várias camadas aqui de células, tá? E um tecido avascular. Seguindo, nós temos a derme, e é na derme que vai se inserir uma série de coisas. Ó, por exemplo, os folículos pilosos, que acomodam os pelos, as glândulas, ó, a glândula sudorípara aqui do nosso suor, controlando a temperatura do nosso corpo. Então, o suor é uma forma de liberar calor na forma de água. Glândula sebácea, sempre junto aqui, ó, ao folículo piloso. Glândula sebácea, então, uma glândula exócrina, assim como a glândula sudorípara, que vai servir para lubrificar a pele, por exemplo, tá? Quando há alguma obstrução aqui, seja por alguma depilação, algum cravinho, alguma coisa, é inflamação dessa glândula sebácea. Músculo, ó, eretor do pelo, quando a gente fica arrepiado que o pelinho sobe, sabe? É a contração desse músculo aqui. Nós temos vasos sanguíneos, terminações nervosas, enfim, uma série de coisas nessa derme, tá? E depois a gente tem a hipoderme, tecido adiposo, que a gente vai ver então na aula de tecido conjuntivo. Esse tecido adiposo, então, ele se acumula em mais ou menos algumas partes do corpo, tá? É isolante térmico e tudo mais, daí depois a gente vai estudar ele direitinho. Certo, gente? Então, sobre glândulas foi isso. Um beijo, beijinho, beijinho, tchau, tchau, até a próxima.